O meu caso, né, foi um dealer americano, né? Um rapaz do Texas. Eu tava responsável por um carro aqui, um Cadillac em 1953. E deixei em consignação com ele. Depois da reforma, levou, acredito que uns 6, 8 meses para reformar o carro. Quando ele tava já 100%, né, o carro já para venda, deixou em consignação e o cara deu um chapéu. E como assim? Quando deixa em consignação, pelo que eu entendo, eu não entendo nada. Fala assim, ô Mauricião, vou deixar meu carro aí, tu vende pra mim? Ô Maurício, como funciona quando você vai vender um carro pra alguém? Então, o correto, né? O correto é que a gente faça um contrato, então, do próprio sistema que a gente usa, sai um contrato que você determina qual é o carro, o valor que a gente está vendendo, o prazo que tem que ficar, e então isso fica documentado, uma cópia para a gente, uma cópia para o cliente. Só que isso, né, assim, não garante uma defesa contra a trambicagem, que é o caso dele, né? Então, se tudo der certo, ali fica documentado. Então, aí a gente vende o carro e paga o cliente. É isso, e ficamos com o nosso lucro. Já outros casos diferentes do dele, então, por exemplo... Peraí, antes de você falar de outro caso, deixa eu perguntar qual foi o teu caso? Como foi o chapéu? O que aconteceu? Então, ele deixou em consignação, aí chegou numa semana e ele começou a falar pra mim que ele... Tá, você deixou lá, você falou, olha, tá aqui esse carrinho, já reformamos, tá bonitinho. Isso. Deixa aí. E você fez um contratinho, né? Faz um contrato, você assina, né? E o que tava falando no contrato, você sabia inglês na época ou não? Sim, mas eu não lembro exatamente, mas ele cobrava uma porcentagem, né, da venda. Agora eu não vou saber exatamente o valor. A porcentagem não importa, mas tava lá. A porcentagem... E que ele é responsável por deixar o carro lá, né, por um certo tempo. O seguro do carro fica da agência, Maurício, geralmente? Então, depende do acordo. Depende do acordo. Nesse caso seria porque ele não tinha a placa, não tava registrado ainda. Então ele só foi pra reforma, né, e depois da reforma ele já partiu já pra loja pra venda já. E aí, onde tá o chapéu? Isso, aí ele pediu, chegou numa semana e falou, você aceita o valor exato, né? E então me assina o Quanto que era o carro? Quanto que era? Tava pedindo 29.900. E aí ele chegou em 24.900. Falou que tinha um comprador por 24.900, se aceitava. Você falou, manda bala. Aí aceitamos, assinamos compra e venda e entregamos na mão dele. Então você assinou o título, né? Que fala. O título. E aí ele falou pra eu retornar depois de 3 a 5 dias pra buscar o cheque. Só que você deixou o título na mão dele. Isso. E o que acontece, Maurício, quando você dá o título pra pessoa assinada? Aí morreu, né? Você deu o carro. Deu o carro. E não tem como provar uma má fé, por exemplo. Eu vou processar, eu vou falar, não deu, porque eu daria um carro pro dealer? Ele me enganou. Tem um recibo que eu te paguei? Que você me pagou? Não. Não dá pra provar uma má fé? Acho que sim. Não, dá. Inclusive a história dele é longa, né? Ele pode contar mais coisas aí. Conta aí, ô Madifu. Então, aí isso daí já faz alguns anos, né? Então veio a pandemia, né? Em seguida do caso já veio a pandemia. E então o caso atrasou, né? Atrasou bastante. Você processou? Foi pra corte? Não, chegou... Então atrasou, o que atrasou por causa da pandemia? Então, a gente abriu o boletim de ocorrência, né? Que não significa muito. Nem um pouco. Então, mas é importante dizer que depois ele chegou lá pra receber o cheque depois de 5 dias, o dealer fechado. Então conta a história, ô Madifu. Você tá nervoso agora, Madifu? Vamos lá. Chegamos lá pra receber o cheque. A loja tava fechada e não tinha mais nenhum carro, né? Dentro da loja. Você lembra mais ou menos quantos carros tinham ali? Tinha bastante. Tinha mais de 30 carros. Uau! Tem 29 no processo. Em 5 dias sumiu os carros. Isso, tem 29 pessoas que abriram o boletim de ocorrência com o mesmo xerife. Uau! E aí o cara da frente, lá do galpão da frente, falou, já veio muitas pessoas aí, já veio o FBI, já veio diversos policiais aí, e realmente o cara sumiu. Não tem mais loja. E como era o nome da loja? Não pode falar? Pode. Não sei. Se for, aqui só não pode falar se for mentira, que é defamação. Se for verdade, você pode falar que é história. Tá. É Toys... eu não vou saber o nome. Tá, Toys alguma coisa, mas é de gringo. É de gringo, ele é do Texas. É só carro antigo só.
Entendi. E aí como ficou? E então aí eu fui orientado a ir fazer um boletim de ocorrência. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência já tinha mais 28 pessoas, com o nosso 29 pessoas. Tá, hoje o boletim de ocorrência só você tá falando um caso, não Sim. faz nada o boletim. Os policiais não podem fazer nada. Sim, prenderam ele, né? Ele foi preso. E acharam o cara, Ele então. foi preso em setembro do ano passado, depois de acho que uns 3 anos. Uau. Encontraram Mas ele. ele já tinha um passado bem ruim, já, assim. Depois a gente foi pesquisar, ele tem inúmeros casos contra ele em De estelionato. estelionato. E aí você recuperou teu dinheiro? Quanto que era o teu dinheiro? Ele foi preso, né? Ele foi preso e pagou fiança e tá solto de novo, ele e o filho. E quanto que era que você perdeu, vai? Quanto que você gastou? Quanto que você perdeu? O valor do carro seria 24.900, né? E o que você aprendeu com isso? Nada? Não confiar, né? Não confiar, tá, o não confiar fica difícil, porque aí você não vai poder comprar um carro na CarPoint. O que você faria diferente? Sinceramente, assim, né? Só entregar o título Quando pegar a com grana. dinheiro, né? É isso aí. É o que a gente comenta até nas operações entre pessoas físicas, né? Assim, pegou o título, pega o dinheiro ou pega um cheque administrativo. Se for o caso, combina até para se encontrar no banco para você entregar o título e já pegar o cheque administrativo. A operação Não ela tem por que assinar e dar antes, né, ela Maurício? tem que ser assim. Então, até, por exemplo, no nosso caso, CarPoint, pô, a gente tem lá 20 anos, né? Tem o canal Perguntas por trás, ou seja, então tem uma história, as pessoas podem até confiar, né? E isso acontece, muita gente deixa o carro, né? Ou vende o carro, vai embora e recebe o dinheiro depois, né? Mas isso é um risco de cada um tá querendo Exatamente. assumir ou não, porque pode pegar fogo, pode acontecer uma outra coisa, não é? Fora do controle. Fora do controle. Então, esse caso dele, assim, eu fiquei tão... Já faz algum tempo, mas ficou tão na minha cabeça, ficou um negócio tão fora do comum, né? Porque um cara que tinha uma loja com 30 carros, ele deve ter programado isso para dar o golpe ao mesmo tempo em todo Sim. mundo. Então, Sem assim, dúvida. são 30, imagina, 30 carros. É bastante carro. E é o que eu costumo dizer aqui, né? As pessoas vêm para cá e falam, os Estados Unidos, né? Tudo funciona, aqui a lei funciona e tal. Gente, funciona se é criminal. Agora, essa história de civil... Cara, Mas aparentemente pegou o cara, né? pegou, mas ele não recebeu. E os outros 29 não Então, receberam. mas espera aí, agora a pergunta que não quer falar. Você entrou com processo na corte? Não. Não. Então vai ter que receber. Quem manda, quem faz pagar é o homem da capa preta, não é a polícia? Não, você não entrou com processo? Não entramos com processo, só com o boletim mesmo. Então, boletim você não vai receber nada. Recebeu um pedaço de papel que foi feito com isso. Obrigado por denunciar. Senão... Porque a gente foi buscar, né, assim, orientações do advogado, tudo, e, assim, no nosso ver, só ia gastar mais dinheiro e... Então, tem esse o lance, né? Porque o cara que trambica, o cara, ele não tem nada no nome dele, né? Então, assim, de vez em quando acontece. A pessoa destruiu o carro, não ter seguro, não pagou o seguro, e aí o seguro não paga e a gente fica com prejuízo. Você entra com processo na corte contra a pessoa, ganha E a pessoa não tem nada pra pegar, né? e não tem nada. Quer dizer, a gente às vezes faz realmente só pra que isso fique registrado no recorde da pessoa, né, aqui nos Estados Unidos. Mas assim, você não recupera, acabou. Morreu, perdeu. Né? Infelizmente é isso. Exatamente foi isso que foi orientado, né? Se ele não tivesse nenhum bem no nome dele... E você foi o 29º, quer dizer, Sim. todas as outras pessoas teriam que receber antes de você Antes ainda. de chegar. Então isso é que... E tinha carro de 80 mil, 90 mil. Então assim, e o cara enfiou dinheiro em algum lugar, né? Sem dúvida. E pagou fiança, né? Porque ele Pagou a fiança, com esse sim. dinheiro ele pagou Pelo fiança. menos pagou a fiança dele e o advogado com seu dinheiro. Como é o nome dele, do cara? O nome eu posso pegar pra você. Não, depois você fala que Posso. um cara mandou agradecer aqui, ó, pelo carro. Que carro que era? Um Cadillac de Um 1953. Cadillac pequeno? 1953. Dá um saco, né?